Olá, meu povo do Espaço Memorial Sertanejo e da página Meu Sertão Nordestino. Para minha honra e alegria, hoje estou aqui no município de Exu, na cidade de Exu, na casa de seu João Gonzaga. Ele, irmão adotivo de Luiz Gonzaga. E eu estou tendo o privilégio, nesse projeto eu sempre falo o quanto é bom a gente lembrar das pessoas enquanto elas estão entre nós. E hoje eu tenho o prazer e a alegria de estar aqui, bem pertinho de seu João Gonzaga, ele que vai nos falar um pouco da sua história e também, consecutivamente, um pouco das suas raízes familiares. Esse projeto, seu João, ele também tem essa base da gente estar sempre lembrando de onde nós viemos, para poder sabermos para onde nós iremos. Então, quando a gente lembra as nossas raízes e traz das nossas raízes, nossos pais e avós, essa cultura firme, a gente chega mais adiante porque a gente tem ali aquelas raízes. Então, ninguém mais e melhor para falar do que o próprio querido João Gonzaga. Minha querida Luzia, coincidentemente Luiz e Luzia, todos dois homenageados da santa querida, nossa Santa Luzia, a santa do qual nós aprendemos e convivemos com ela, nos libertando dos males da vista, dentre tantos outros. Minha querida, estou eu aqui, João Batista Januário, filho adotivo de Januário José dos Santos e Dona Maria Raimunda de Jesus, trilhando as veredas da vida e buscando, evidentemente, que não se sabe nem melhor do que ninguém. Pois, na verdade, costumo eu humildemente dizer que gostaria que todas as pessoas fossem melhor do que eu, pois assim teríamos um mundo bem melhor e com certeza mais amável, da forma que o Mestre Jesus nos outorga. Falar da minha pessoa talvez seja algo demagogo, ou quem sabe, espirituoso, ou simplesmente matutino como eu, na verdade sou, como Jesus me permitiu ser, um gonzaguiano por opção, um matuto por opção e um gonzaguiano de coração. Não tive eu o direito de nascer com o sangue januário, mas tive o privilégio de me tornar um gonzaguiano e dentre o gonzaguiano da vida me tornei, na verdade, um irmão adotivo de Luiz Gonzaga e, graças a Deus, um filho de seu Januário José dos Santos, o qual, ainda que eu buscasse qualquer adjetivo para descrever seu Januário, eu não sou capaz. Dizer ou comentar, falar de ou de Gonzaga, não sou eu capaz, pois, na verdade, todos os adjetivos que eu possa buscar ainda não são cabíveis e nem tampouco à altura deles dois. E assim, claro que qualquer pergunta que você possa vir a fazer, a mim não sei se estou à altura de responder. Porém, vou buscar por onde, matuto como sou, tentar não decepcionar a sua pessoa, que para mim hoje, conhecendo, sou eu o privilegiado dessa história. Seu João, isso é uma humildade em pessoa do senhor, quando fala assim. E a gente, principalmente quando eu tive a alegria de conhecer aqui o Museu do Luiz Gonzaga, a gente escutar, ouvir falar, ou até pesquisar a história de Luiz Gonzaga é uma coisa. Outra coisa é quando você se depara dentro daquele espaço e esses dias eu ouvi relatos, eu queria que o senhor falasse sobre isso. Eu ouvi relatos de outra história além da música, o Luiz além da música. O Luiz que eu vi pessoas se emocionarem quando lembrou do nome dele, porque me apresentou um Luiz solidário, um Luiz humilde, um Luiz que distribuía cestas básicas no momento de dificuldade. Então, eu gostaria que o senhor também falasse algo a respeito dessa situação, desse momento que vocês também conheceram ele. Pois não, minha querida Luísa. Então, você está aqui num rancho onde, primeiramente, isso aqui foi uma pocilga. Ele criava os seus porcos. Depois passou a ser
uma casa de um morador, e logo em seguida veio a ser um espaço onde os seus artistas do conjunto LG Som, Luiz Gonzaga Som, eles faziam os seus treinamentos aqui, os seus ensaios. E logo em seguida essa casa veio servir dessa tecla que você bateu. Aqui ele fazia os shows pelo Brasil e enchia essa casa, e como o Matuto fala, ele entupetava tudo aqui de mercadoria, de mantimentos, para melhor me expressar, para dividir entre as pessoas carentes. E quis assim o destino, você bateu numa tecla que ainda ontem veio uma senhora, o nosso Erisvaldo estava até aqui na hora, essa pessoa veio à busca da minha pessoa, tentando encontrar uma solução para a sua necessidade. Coincidentemente, essa casa tem servido muito para isso e Deus tem me dado essa oportunidade de, não como Luiz Gonzaga, mas como humilde e pequeno que sou, tentar repartir o pouquinho que tenho. Então, na verdade, essa pessoa chegou e o que ela relatou, dentre tantas outras pessoas, foi que Luiz Gonzaga, ainda ontem o meu esposo, estava lá perto da sua estátua, como ela denominou, e ele olhou para ele e encheu os olhos d'água. E disse: Luiz Gonzaga matou a minha fome. Quantas vezes encheu a minha barriga. Então eu peço desculpas por esse momento. Disse que os olhos quando choram é porque o dono é fraco, mas é porque as emoções muitas vezes batem e a gente não segura. Eita, emoção, emocionante, minha gente. Só gratidão a Deus, porque é o que eu falei, seu João. Uma coisa é a gente falar de Luiz Gonzaga, da música, do rei do Baião, esse nome visto nacionalmente no mundo todo, no Brasil todo, pessoas que o conhecem. Mas outra história é você conhecer de perto a emoção que é de ouvir de pessoas essa história de vida. E aí onde eu digo, Luiz não morreu, porque exatamente a lição de vida, o que ele plantou, está sendo perpetuado, apesar de todas as dificuldades e apesar de todos os esforços. Ontem eu passava no Parque Asa Branca e também me emocionava quando eu via crianças, jovens, continuando na escola de música de sanfona, tentando não deixar, porque se não tiver cuidado, termina se acabando também. E eles ali arduamente participando da escola de música e levando em frente a história da sanfona, a música raiz. Então isso é muito interessante. Então isso nos dá a certeza de que vale a pena a luta, vale a pena ser guerreiro nesse momento, porque a gente deixa esse legado para outras pessoas. Então essa história de vida que o senhor acabou de dizer aí, ela serve sim de exemplo, serve sim de modelo para que nós possamos nos encorajar ainda mais nessa luta. Com certeza, minha querida Luzia. Dentre outros relatos que eu poderia, na verdade, aqui ficar o dia todinho relatando proezas de Luiz Gonzaga, dentre elas, você não tem noção quantas casas ele deu. Eu não estou falando isso para crescê-lo, porque ele não precisa. A própria história, o próprio Jesus, eu digo, Jesus olhou para Luiz Gonzaga e disse: vai e por essa estrada fora e deixa aí um legado para que eu costumo dizer. Luiz Gonzaga é um mito, é um grito de um povo sofrido que, sem ter como e nem a quem reivindicar, Luiz Gonzaga presenteia um negro com uma asa branca para sair gritando e reivindicando, e o povo dizendo: obrigado, Gonzaga. Eu queria dizer isso, mas não tinha como e nem a quem. E você chega e diz. Então, Luiz Gonzaga, minha irmã, eu já te disse. Januário, Luiz Gonzaga, e todos os Gonzagas, adjetivo para chegar ao mínimo deles, eu não sou capaz. Porém, Jesus me determina que eu posso sim continuar pedindo que Deus tenha todos eles numa constelação lá no paraíso dos puros e retos, pois aqui na terra
A passagem é rápida e se nós não tomarmos cuidado, nós não temos tempo para nada. Portanto, a gente tem que plantar uma semente boa para que os nossos cultivem frutos bons e ainda que, se amargos forem, tenha certeza que é para servir de meizinha. Nossa, que alegria. Esse ano, seu João, nós estamos lá no Espaço do Memorial comemorando 12 anos de trabalho da história do Memorial Sertanejo. Então, já começo dizendo que é um presente de Deus poder estar aqui nesse momento, ouvindo o senhor, os seus relatos, conhecendo pessoalmente, estando nas terras do Gonzagão, conhecendo um pouco da sua história, porque é de fato um pouco do que eu pude presenciar esses dias. E eu gostaria que o senhor deixasse assim umas palavras em relação a esse nosso trabalho, uma mensagem para as pessoas nesse momento. Luzia, eu acho que é inevitável, e como eu não vou deixar de dizer nunca, não sou capaz de descrever a real história de cada um dos projetos. Porém, tenho a certeza, todos que te acompanham, todos que ainda que não te conheçam pessoalmente, que conheçam virtualmente, que ambos se abracem e que possam, na verdade, te ajudar, de modo geral, nessa causa, pois, na verdade, o teu projeto ele é tão louvável, tanto quanto acredito que uma novena, quando é tirada do fundo do espírito de cada um. Que Deus abençoe a você, que nos abençoe a essa caminhada da vida e que ainda que os espinhos venham, que nós tenhamos um bom gibão dado pelo Mestre Jesus, para que assim possamos atravessar a caatinga, pois ela pode ter espinhos bruscos e gaia de pau dobrada, mas ainda assim tem um Mestre para que nos ajude, nos determine e nos dê a permissão de sairmos do outro lado do oceano da vida. Forte abraço, muito obrigado a vocês do projeto Memorial Sertanejo. E aqui, se depender desse humilde velho e do humilde canal que tenho aí, João Gonzaga Oficial, como Meu Sertão Nordestino, estamos aqui à disposição nesse local, onde assim o Mestre Jesus nos determinar. Muito obrigada, seu João, muito obrigada a todos que nos acompanham e que Deus abençoe.